Eu quero, neste momento, estar cumprimentando todos os nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através da internet, através da Rede Semear no YouTube, você que é assinante aqui no nosso canal, também você sempre nos acompanhando através do canal Mel de Televisão e também pelo site adefeuropa.com. Deus abençoe sua vida de forma especial. Mateus, capítulo 11, nós estamos estudando todo o capítulo, todo o livro de Mateus, e hoje nós iremos começar a estudar o famoso capítulo de número 11 de Mateus. Bem sabemos que o capítulo de número 11 de Mateus é o capítulo mais famoso, dentro do Evangelho de Mateus. É lá que no final vai falar sobre o jugo de Jesus. Isso vai ficar para o último ensinamento de Mateus. Hoje nós iremos precisar do versículo 1 ao versículo de número 5. Então, todos estão com a Bíblia aberta. Então, nós iremos estudar, você vai marcar aí na sua Bíblia, isso é muito importante. Primeiro eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo de número 5, onde nós estudaremos esses 5 versículos hoje. Diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Em outras traduções, aos humildes é anunciado o Evangelho. Meus seletos irmãos, que têm sempre participado da escola bíblica para todos, a escola bíblica é verdadeiramente um dos maiores canal de educação cristã na igreja. Muitas pessoas às vezes não conseguem compreender bem a Bíblia Sagrada, outros às vezes não sabem distinguir uma coisa da outra, não tem discernimento, justamente porque também tem, em primeiro lugar, muita preguiça de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro para ser lido. Muita gente lê a Bíblia, inclusive a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo, é a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada, ela não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser estudado. A Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia, estudar com atenção, estudar com oração, estudar também com o intuito de que Deus fale conosco através do estudo que nós estamos fazendo da palavra de Deus. E às vezes há dificuldades de compreensão, de entendimento, ao estudarmos a Bíblia sozinhos em casa,
Então, é muito importante na escola bíblica nós estarmos atentos para que nós possamos aprender, né, através do estudo aquilo que Deus tem para nós. O versículo de número 1, eu quero lhe chamar a atenção, e você que está com caneta na mão, você vai estar marcando na sua Bíblia. Ao lermos assim, em somente lermos, parece que não vamos ver nada. O que o versículo 1 quer dizer? Mas quando nós estudamos a Bíblia minuciosamente, porque a Bíblia ela tem que ser estudada minuciosamente, vírgula por vírgula, ponto por ponto e palavra por palavras, nós vamos observar que tem muita coisa escondida aí dentro, para que nós possamos exaurir o melhor da palavra de Deus. O versículo 1 diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos. Nesta parte A do versículo, nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, que Jesus tinha acabado de dar instruções aos seus discípulos. E uma coisa que é de fundamental importância para o ministério, e aqui falando aos pastores mais especificamente, aos líderes, que Jesus parava a sós com seus discípulos para dar-lhes instruções. Era de fundamental importância para Jesus treinar os seus discípulos. Então Mateus começa o capítulo 11 dizendo que Jesus tinha acabado de dar instruções aos seus discípulos. E ele vai especificar, e é muito importante aqui essa especificação de quantos discípulos foram que Jesus estava dando instruções. Quantos foram? 12 discípulos. Não foram 6, não foram 7, nem 10, e nem tampouco 11. Ele deu instruções para os 12 discípulos. Pastor, por que isso é importante? Nós exaurirmos isso. Porque nós vemos que Jesus deu e dava instruções para os 12. Todos eles, sem exceção nenhuma, eram ensinados por Jesus. Jesus não tinha uma preferência nesta questão de dar instruções aos seus discípulos. Ele instruía todos em um só nível. E a importância aqui de Mateus especificar que eram os 12 discípulos, porque nós poderíamos na frente pensar que Judas não foi ensinado, que Judas na hora da instrução, ele não recebeu a instrução, mas ele é específico em dizer que os 12 estavam ali, recebendo instruções de Jesus. Um no final se perde, um no final entra em grandes dificuldades e ruínas, e até mesmo em morte. Por quê? Porque Jesus não ensinou? Não. Porque Jesus não deu instruções? Não. Porque Jesus importava mais pelos outros do que por ele? Também não. Jesus dava instruções a todos igualmente.
E uma coisa muito importante, eu ensino aos nossos pastores adefensas, e tenho sempre ensinado aos nossos pastores, eu tenho instruído a eles, que nós não podemos cobrar de um obreiro, de um liderado, cobrar de um membro, cobrar de um levita, de um ministro de louvor, de um dirigente de culto. Nós não devemos cobrar de ninguém antes que nós demos instruções a eles. Então, primeiro é necessário que os nossos liderados, eles sejam instruídos. Agora, eu quero aqui dar um ponto, para depois dar segmento, nesse ponto de segmento, para dizer a vocês, que estão aqui na nave da igreja, você também que está na internet, que existe também um problema muito grande no receptor, porque tem gente que não gosta de receber instruções. Tem pessoas que querem fazer como Judas fez. Tem pessoas que querem continuar uma vida sem nenhuma instrução. Tem pessoas que acham, queridos, que já sabem tudo. Às vezes as pessoas, elas não param para pensar, às vezes para perguntar, por que isso? Por que aquilo? Por que isso é assim? Eu preciso de entender, eu quero saber, eu quero aprender. Muitas vezes nós podemos observar que tem pessoas que não querem aprender, ou não querem receber as instruções. Elas começam a taxar, começam a falar mal, começam a falar palavras de coisas que ele nem sabe. Todos vocês que estão no Ministério ADEF, aos nossos obreiros, aos nossos líderes, quando você não entender uma coisa, peça instrução, antes que você fale bobagem. Antes que você entre em dificuldades, porque às vezes tem pessoas que acham que já sabe tudo. Tem pessoas, irmãos, que estão no topo da sabedoria, no topo do conhecimento. Eu vou dizer uma coisa para você, você pode acreditar no que eu vou dizer para você. Eu recebo instrução até de uma criança. Às vezes até uma criança nos ensina alguma coisa. Quanto mais os nossos líderes, meus irmãos. Então a Bíblia disse que Jesus, acabando de dar instruções aos seus 12 discípulos. É muito importante essa questão da instrução. Eu gosto tanto quando eu vejo o nosso sábio Salomão dizer no seu capítulo 4 de Provérbios: ata a instrução no seu pescoço e não a largues, porque ela é a tua vida. Ata, amarra no pescoço e não solte, porque a instrução é a sua vida. Geralmente as pessoas, quando adentram ao meu gabinete pastoral para me pedir alguma instrução, eu pergunto a ela se ela realmente está disposta a ouvir a instrução. Porque tem pessoas que querem uma instrução, a instrução da forma que ele está pensando, da forma que ele acha, da forma que ele quer, da forma que está na cabeça dele. Se a instrução não for da forma que ele pensa, da forma que ele quer, ele não segue, pastor Edmar Bispo. Então, eu tenho uma frase que está escrita no meu gabinete pastoral, o seguinte:
Se não estás pronto para seguir uma instrução, não estás preparado para vencer. As pessoas que não seguem instruções, irmãos, não estão preparados para vencer. Só vence aqueles que estão preparados, prontos para seguir instruções. Nós somos eternos aprendizes. As pessoas aprendem, não é porque estão com cabelos brancos, cheio de experiência, já sei tudo. Não. Existe tantas pessoas do cabelo branco e tolo, ignorante. A instrução você já recebe cedo, no berço. Lá no berço você já recebe instrução. Quando começa a andar, já começa as instruções, você começa a aprender. E quanto mais a gente aprende novo, melhor é, porque a gente sofre menos. Quanto mais você segue a instrução, menos você sofre, menos você entra em dificuldade. Agora, por que é tão difícil seguir uma instrução? Porque geralmente as instruções não estão no caminho em que nós queremos trilhar. Geralmente está em caminhos mais difíceis. Aí a pessoa que recebe a instrução, quando ele olha, ele diz: esse caminho aqui é o caminho mais difícil, mais apertado, mais complicado. Aí ele inventa um bocado de coisa e diz assim: é mais fácil. Aí vai pelo caminho mais fácil. Aí vai entrar em dificuldades. Então Jesus era esse que dava instruções aos seus discípulos. Saiba de uma coisa muito importante: líderes e liderados, membros e congregados, dê valor à instrução. Nunca pense e nem ache que você já sabe tudo. Se instrua, porque você vai viver melhor. Você terá uma vida de gozo, de paz. Falando ainda sobre instrução, o nosso querido Oséias, ele diz o seguinte: o povo de Deus está sofrendo muito, está perecendo, está caindo em dificuldade, em situações difíceis. Ou seja, estão se destruindo. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento, a instrução, falta o saber. Então, siga a instrução, mesmo não sendo aquela preferida que você tanto queria, tá bem? Isso fazia parte do ministério de Jesus, de instruir os seus discípulos. Pastores aqui presentes, não cobre dos seus obreiros antes que vocês instrua eles. Agora, pastor, e aqueles que a gente instrui, a gente dá a instrução e depois ele continua fazendo errado? Chama de novo e torna a dar instrução novamente. Tem pessoas que são lerdos para aprender mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade para aprender. E a gente tem que ter paciência. Amém, meus irmãos? Amém. Cadê os glória a Deus? Amém. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo para aprender. Então a gente vai ensinando mais de leve, né? Aí, quanto mais você demora para aprender, meu irmão, mais distancia aquilo que está para você galgar e conquistar. Se demora muito de aprender, vai entrar em dificuldade, vai ter que repetir o ano. Você sabe o que é repetir o ano? É o aluno que passou o ano todo e perdeu tempo e não passou de ano, aí vai ter que repetir o ano. Aí enquanto seus colegas já passaram para a próxima fase, aí ele fica na fase. É a mesma coisa.
quem não está pronto para seguir as instruções e avançar, vai acontecer o que vai ter que repetir o ano. E para repetir o ano, o que acontece é que você vai atrasar o seu chamado, vai atrasar as coisas da sua vida. Então, prepare-se para que você seja bem instruído e aprenda, para que você possa galgar o melhor de Deus. Leiam para mim, por favor, a parte B do versículo. Muito bem, foi muito baixo. Mais uma vez, bem forte. Olha, vamos sair da parte A agora do versículo. Olha que coisa importante. Olha o tanto que nós já aprendemos só na parte A. Agora vamos para a parte B do versículo. Olha o que a parte B está dizendo. Olha como que Jesus era. Logo depois que ele deu instruções aos seus discípulos, assim que ele deu instrução, ele partiu dali para fazer o quê? Para ensinar e pregar na cidade deles. Aqui você vai observar que Jesus não somente dava instruções aos seus discípulos, mas ele fazia duas coisas importantes. Ele ensinava e também pregava. Então, Jesus tinha o prazer de dar ensinamentos às pessoas que lhe apareciam, para que ele viesse a dar o seu profundo ensinamento. Jesus ensinava com autoridade. A Bíblia diz que Jesus ensinava de uma tal forma que as pessoas ficavam boquiabertas, as pessoas ficavam admirados pelos ensinamentos de Jesus. O povo naquela época era acostumado, viu, presbítero Wanderson Martins, ouvir os grandes doutores da lei. Os homens eram peritos nos mandamentos, viu, presbítero Onias Silva. Aqueles homens, eles tinham muito conhecimento. Eram doutores, eram pós-graduados. Eles conheciam de uma tal forma a lei, porque naquela época era usado a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles estavam, meu querido irmão Roberto, tão treinados que eles conheciam de cor, vírgula por vírgula e ponto por ponto. Eles liam, estudavam. Quem vai em Israel nos dias de hoje, pode observar lá como é que eles estudam a palavra. Eles estudam a Bíblia, a Torá, decorando os textos, para fazer cumprir a palavra de Deus dentro deles, como Deus disse para Moisés, como Deus disse para Josué, que deveria meditar na palavra de dia e de noite. Meditar não é ler, meditar. Então, eles meditam, eles interiorizam, eles sabem de cor e salteados. E o povo daquela época, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, eles eram acostumados
ouvir estes grandes homens. Mas escute, mas quando Jesus abria a boca para ensinar, aleluia, os ensinamentos de Jesus não era artificial. Os ensinamentos de Jesus penetravam no íntimo, na alma. A espada entrava de uma tal forma que passava cortando. Aleluia. E as pessoas admiravam como Jesus ensinava. De uma tal forma que aquilo ficava impregnado na sua alma. Todos compreendiam, entendiam o que Jesus ensinava. E muitas das vezes, olhe para cá, que Jesus ensinava através de parábolas, porque às vezes no meio da multidão tinha alguns curiosos que chegavam ali, inclusive fariseus, para pegar Jesus de alguma falha ou para trazer algum transtorno. Jesus falava de uma forma que só quem entendia era o povo, eles não entendiam. Ele falava por parábola de uma forma que eles ficavam assim, mas o que ele está querendo dizer com isso? Mas o povo estavam todos, aleluia, entendendo o que Jesus estava falando. Porque Jesus tinha a sua mensagem, a sua palavra direta ao seu povo. Então, além de Jesus dar instrução aos seus discípulos, Jesus também ensinava a multidão e Jesus pregava. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês, rapidamente, principalmente aos pregadores, aos líderes, aqueles que ensinam a palavra de Deus, para nós sabermos diferenciar o que é ensinamento e o que é pregação. É preciso, tem pessoas que sabem pregar, mas não sabem ensinar. Tem pessoas que sabem ensinar, mas não sabem pregar. E é importante as duas, tanto o ensinamento como a pregação. Porque o ensinamento você fala, você conversa com as pessoas, como eu estou conversando aqui com vocês. Uma palavra de ensinamento. Uma palavra mais calma, mais branda. Uma palavra mais fácil, mais fácil para se compreender. Mais direta. A palavra de ensinamento, ela ainda acaba tendo mais proveito do que a pregação. Por quê? Porque a palavra de ensinamento geralmente é para o povo que já está. E a palavra de pregação é para aqueles que não estão. Quantos compreendem? Diga amém. Então, às vezes nós queremos pregar, e não paramos para ensinar. E o povo precisa de ensinamento. O povo precisa daquela pregação, precisa. A pregação precisa de alcançar muitas pessoas. Pessoas que estão frias, pessoas que estão fracas, pessoas que estão desviadas, pessoas que não crentes. Alcança com a pregação. E o ensinamento é o povo que já está. É o povo que já está ali. É preciso que eles sejam respaldados pela palavra, ensinados pela palavra de Deus. E esse ensinamento, ele tem que ser contínuo. O ensinamento não pode parar. Por isso que nós viemos à casa de Deus sempre aprender. Por isso alguém não vai entender, pastor Tel, Daniel, o que é um culto de pregação e o que é um culto de ensinamento.
que é uma escola bíblica e o que é um culto de pregação. Não vai entender, porque ele não participa, mas gosta de falar, porque não entende, não foi instruído. Mas o ensinamento, ele é muito importante para a igreja. E o que assegura a igreja, o que assegura o povo de Deus, o que deixa você firme, o que deixa você constante, o que te deixa preparado, o que te deixa consciente, o que te livra do inimigo, não é o poder de Deus, não é a unção, não é a glória. O que te livra deste mundo, o que te livra de tudo quanto não presta, que tem por aí, é o ensinamento da palavra de Deus. É aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Eu não pratico isso, é porque eu aprendi na palavra de Deus que não se deve fazer assim. Eu não faço aquilo porque eu aprendi através da palavra de Deus que eu não devo fazer isso. Aleluia. Ensinamento. O povo está perecendo, irmãos, porque não tem ensinamento. Por que esta igreja é uma igreja forte? Olhe para cá. Por que essa igreja é uma igreja forte? Por que essa igreja é uma igreja preparada? Porque esta igreja é difícil alguém fazer a cabeça de alguém e sair voando por aí. Por quê? Porque esta igreja está baseada no ensinamento da palavra de Deus. E quem está preparado no ensinamento da palavra de Deus, nenhum vento leva ele não, nenhuma tempestade leva não. Aleluia, por quê? Porque está preparado na palavra, está preparado no ensinamento da palavra de Deus. Às vezes lá no trabalho, acontece alguma coisa com você, no comboio, na rua. E aí sabe o que acontece? Só que você conhece a palavra de Deus. Aí alguém diz, mas por que ela é diferente? Por que ele é diferente? Por que isso acontece assim? Com ele, com ela? Por que você sabe às vezes sair de muitas situações? É por causa do conhecimento que você tem na palavra. É porque você foi ensinado. Por que a gente xinga ele, fala um bocado de coisa com ele, ele fica caladinho, não fala nada? Por que ele não se zanga tão rápido? Por que ele não fala palavrão? Por que ele, quando a gente vai mostrar vídeo pornográfico, ele não quer ver? Por que a gente mandou uma figura lá de nudes para ele, no telemóvel dele, ele disse, não me manda essas coisas porque eu não quero. Por que ele é assim? É porque ele aprendeu na escola bíblica, nos cultos de ensinamento da palavra de Deus, aleluia, que dessa forma não pode proceder. Ele conhece a palavra de Deus, ele foi instruído, foi ensinado. Mas por que ela não fofoca, não fuxica? Por que ela não é mexeriqueira? Ele não é mexeriqueiro. Por que ele não é assim? É porque ele é respaldado no ensinamento da palavra de Deus. Por que tem muito crente, meu irmão, dando trabalho? Tem muito crente dando trabalho por aí. Agora você pode observar, os crentes que dão trabalho, lá onde eles estão, são crentes que não participam de escola bíblica, não participam de culto de ensinamento, não frequentam os cultos normalmente como deve frequentar. Ele não está importando com a Bíblia, ele não está importando para aprender. Lá no seu trabalho, ele é mais valente do que os outros. Dá um péssimo testemunho. Péssimo testemunho. As pessoas dizem, se para mim ser crente como ela, para mim ser crente como ele, Deus me livra. Você está entendendo, meu irmão? Por quê? Tem muita gente assim, porque não aprenderam da palavra de Deus. Por isso que o ensinamento é importante. Por isso que você está sendo ensinado aqui, está aprendendo aqui. Aleluia. A conduta, inclusive do capítulo 1 de Mateus até o 10, nós viemos ensinando aqui, Jesus ensinando
a conduta do cristão, né? Como o cristão deve se portar, como um líder deve se portar, como o obreiro deve se portar. Jesus ensina tudo isso. E quando nós aprendemos, nós iremos saber nos portar, dentro da igreja e fora da igreja. Aonde quer que a gente esteja, a gente sabe muito bem, porque nós conhecemos como deve ser a conduta de um verdadeiro cristão. Então Jesus ensinava e Jesus também pregava nas cidades deles. Então, marca aí na sua Bíblia o versículo 1, instruções, ensinar e pregar. Deixa marcado que você sempre vai lembrar disso. E quando, meus irmãos, nós viemos para a escola, é preciso que nós estejamos prontos mesmo para aprender. Agora escute que coisa interessante, versículo 2, vamos pular para o versículo 2, versículo por versículo. Já tem aí cerca de 60 mensagens do capítulo 1 de Mateus ao capítulo 10. Tem cerca de 60 mensagens já disponível aí no YouTube. Você pode acompanhar todos os ensinamentos aqui em Mateus, do capítulo 1 ao capítulo de número 10. Já tem cerca de 60 ensinamentos que vai muito enriquecer o seu conhecimento através daquilo que Jesus está nos ensinando aqui através do Evangelho de Mateus. Versículo 2: E Jesus ouvindo, e João ouvindo, no shopping, e João ouvindo na praça, e João ouvindo no cárcere, falar dos feitos de Cristo. Escuta, meus irmãos, que coisa interessante. João Batista estava preso, como nós bem sabemos. A prisão daquela época, irmãos, não era a prisão como as prisões de hoje, que você bem sabe. As prisões eram às vezes feitas em cave na terra, às vezes eram feitas em buracos, no chão, ou às vezes as prisões daquela época era prisão de segurança, que era praticamente impossível alguém fugir daquelas prisões. E também as pessoas não tinham tanto acesso às prisões como tem hoje. Naquela época não existia esses órgãos defensores, como nós temos hoje. Naquela época era uma época mais difícil. E João Batista, como todos nós sabemos, ele estava preso. Mas ali na prisão, no cárcere, preso, lá escondido, lá onde demora a chegar as coisas, João Batista estava ouvindo falar dos feitos de Jesus. Aleluias. Não tinha internet, não tinha telemóvel, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso. E lá no cárcere, João estava ouvindo falar das maravilhas
de Jesus. O que eu quero dizer e o que Mateus quer dizer escrevendo isso? Isso quer dizer, queridos, que nós não precisamos nos preocupar muito. Como é que as pessoas vão saber? O vento vai soprar. Jesus não mandava colocar outdoor. Jesus não mandava fazer propaganda. Quando ele curava alguém, ele pedia para não falar nada para ninguém. Jesus era todo sigiloso nesse sentido. Mas ele sabia de uma coisa, que a palavra, ela não consegue, ela não fica presa. Jesus sabia de que aquilo que ele fazia ali, ela ia ecoar em todos os lugares. Não somente na prisão, no lugar difícil. Podemos observar que lá no cárcere, João Batista estava sabendo de tudo que estava acontecendo. João Batista ouvia, olha, a cruzada que Jesus fez, 20 foram curados, 5 cegos enxergaram, 15 paralíticos levantaram, 2 mortos ressuscitaram. A notícia sempre chegava. Aleluia. Às vezes nós ficamos preocupados, queremos divulgar o máximo possível. Mas uma coisa eu quero dizer para você: quando o vento do Espírito soprar, aleluia, vai chegar a notícia nos cárceres, vai chegar a notícia nos palácios, vai chegar a notícia em todos os apartamentos e prédios, casas de roça, de fazenda, em todos os lados, porque quando o Espírito sopra, aleluia, a mensagem vai, oh aleluia, as coisas acontecem. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai levar a palavra e vai convencer o homem do pecado. Escuta. Lá no cárcere, escuta só. Quando nós estávamos lá na igrejinha, que aonde nem o GPS achava, e nós mantendo em oração, em ensinamento, em pregação, porque a igreja precisa de ter oração, ensinamento, pregação, evangelização. E não podemos esquecer a adoração. A igreja não pode faltar isso. Oração, adoração, ensinamento, pregação e evangelização. E de repente, nós estávamos lá num culto simples de quinta-feira. De repente, 2 mulheres adentram na igreja. E no final do culto, aquelas mulheres choraram 2 jovens senhoras, muito bonitas elas. Elas choravam. No final do culto, elas vieram à frente, se jogaram no pé do altar e se entregaram para Jesus. Geralmente, como a gente faz, terminou o culto, eu fui conversar com aquelas 2 jovens, elas queriam falar comigo, e elas disseram: pastor, nós vivemos em um cárcere, nós somos prostitutas,
E nós estamos vivendo dentro de um lugar que nós não podemos sair. Hoje nós viemos aqui por misericórdia de Deus. Há muito tempo a gente quer vir, mas a gente não consegue. Hoje é a nossa folga. E nós escapulimos, viemos à igreja. E elas ainda com os rostos ainda inchados, de tanto chorar no culto, de se entregar para Jesus. E elas disseram: pastor, nós queremos nos libertar de vez daquele prostíbulo. Nós não conseguimos, já estamos há mais de 2 anos naquele prostíbulo, nós não conseguimos. 2 brasileiras. E agora chegou a hora. Há muito tempo era para a gente vir aqui. E eu perguntei para elas, escuta só. Eu perguntei para elas: mas como foi que vocês ouviram falar da igreja? Quando estão me ouvindo, diga amém. Como foi que vocês ouviram falar da igreja? Aí elas disseram: pastor, meteu a mão, pegou um panfletozinho todo amassado da ADEF e disse: pastor, está vendo isso aqui? Nós estávamos no prostíbulo, eu estava no prostíbulo, e lá a gente faz copo, bebe copo com o freguês. Ela estava explicando, a gente faz a mesa ali e fica tomando com o cliente as garrafas de vinho cara, e a gente dá atendimento ali ao cliente. E eu comecei a conversar com a pessoa, com aquela pessoa que eu estava fazendo copo com ele, ali bebendo com ele, fazendo ali a minha noite com ele. E eu abri o meu coração, eu vi que aquele homem era um homem de confiança, eu abri meu coração para ele. Eu disse para ele: olha, a minha vida não é essa. Eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso de ganhar dinheiro para mandar para minha família. E começou a contar a vida para aquele homem. E disse para aquele homem o seguinte: olha, eu não saio daquele lugar porque eu não tenho como, eu não tenho como sair. Eu estou preso aqui. Nós não sabemos o porquê, mas existe uma força negativa, algo que nos prende, que não nos deixa sair. Aí aquele homem dentro do prostíbulo, escuta, ele diz assim: eu conheço alguém que vai lhe ajudar você a sair disso aqui. Ela disse: você conhece? Ela disse. Aí o homem disse: sim, eu conheço. Aí meteu a mão no bolso e arrancou o panfleto e disse: olha, eu fui aqui nesta igreja. No final do culto, o pastor conversou comigo e me entregou esse panfleto e me mostrou aqui os dias de culto no panfleto. E aquele homem me abraçou e me disse: conta comigo. E eu coloquei esse panfleto no bolso, na blusa. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vi o panfleto, estava aqui. Você falando comigo, eu lembrei do panfleto. Ele pegou o panfleto dentro do prostíbulo, deu para a moça e disse: eu tenho certeza absoluta, se você for aqui, você vai ser liberta. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai chegar no cárcere, vai chegar no cárcere, vai chegar no palácio. Oh, aleluia. Este evangelho vai invadir as casas, os apartamentos, as empresas. Deus fará maravilhas. Oh, aleluia. Deus é quem faz, é quem opera. Glória a Deus. E ela contou a sua história. E eu disse para aquelas jovens: olha, hoje mesmo vocês estão libertas. Aleluia. E ela chorando disse: pastor, pelo amor de Deus, não nos deixe voltar para aquele lugar. Alguns irmãos mais antigos aqui da igreja
lembra deste episódio. Eu peguei um irmão da igreja, chamei um irmão que eu estava conversando com elas no gabinete e disse: olha, vá lá na casa, não disse para ele onde era, disse: vá lá na casa delas, agora com elas, traga todas as suas malas, traga para cá. Falei: vocês, minhas filhas, vão ficar aqui nas dependências da igreja até vocês agilizar a vida de vocês. Aí o irmão foi com elas para buscar, e eu disse para elas: vocês entram em sigilo e saem em sigilo, não diga nada. Vocês estão libertas. Aleluia. Vocês saíram do cárcere, da prisão, da prostituição. Ah, meus irmãos, aleluia. Aquelas mulheres foram e voltaram, 2 mulheres lindas. E aí elas começaram a congregar e arrumaram outros trabalhos, começaram a trabalhar em outros trabalhos. Aí uma foi embora para o Brasil, e você sabe qual o resultado? Bem aqui pegou o panfleto, foi embora para o Brasil, chegou no Brasil, foi para a igreja, ela mandou uma carta dizendo: pastor, eu estou congregando na Assembleia de Deus, e Deus está falando muito comigo. De repente ela me manda novamente outro e-mail dizendo: pastor, eu arrumei um noivo da igreja, eu estou noiva de um presbítero da igreja. Aleluia. De repente eu recebo, passando o tempo, outra carta, aleluia, aquela mulher dizendo: pastor, o meu esposo, que é o meu noivo, que é presbítero, foi consagrado a evangelista. Oh, aleluia. Passa o tempo, ela manda outra carta dizendo: pastor, o meu noivo, que era evangelista, está com proposta para o pastorado, e nós já iremos casar. Aleluia. Oh, aleluia. Você não sabe o que Deus pode fazer. O evangelho não está preso em 4 paredes. O evangelho vai alcançar, porque o que fala aqui vai estrondar na prisão, no hospital, aleluia, nos palácios, nas ruas, nos trabalhos, porque Deus é quem sopra, Deus é quem fala, Deus é quem opera, Deus é quem age, é Deus é quem levanta. Deus te chamou para este lugar, e Ele fará coisas grandes. Você não entende, você não sabe como, mas fique tranquilo, porque Deus sabe como. Oh, aleluia. Meus irmãos, é inacreditável, mas foi o que aconteceu. Eu recebi a última carta desta irmã, ela dizendo o seguinte: pastor, o meu esposo foi consagrado ao pastorado, eu fui consagrada à missionária, e nós estamos dirigindo igreja. E eu estou ganhando almas com o meu testemunho. Eu não tenho vergonha, nem meu esposo, de eu contar o meu testemunho e dizer da onde Deus me tirou. Da onde Deus me tirou. Aleluia, porque o evangelho chegou até mim, lá naquele podre e horrível lugar. Aleluia. É assim que Deus faz. João Batista ouviu falar no cárcere. Existe um homem que estava no palácio, que vocês conhecem ele. O nome dele é Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Marcou uma agenda com Jesus, que ninguém podia saber. Você sabe por quê? Porque Nicodemos tinha ouvido lá no palácio falar dos feitos de Jesus. Aleluias.
Essas pessoas, irmãos, que ouvem falar dos feitos de Jesus, elas vão procurar Jesus. Elas encaminharão sem apelamento, sem forçar. Por que as pessoas, você demora conseguir uma pessoa, atrair uma pessoa para a casa de Deus? Por quê? Porque você não fala sobre os feitos de Jesus. O evangelho não é só para você. Conte o que Jesus faz. Conte o que Jesus opera. Conte os milagres de Jesus. Conte as maravilhas de Jesus. Fala o que Jesus é capaz de fazer. Conte que Jesus transforma. Conte que Jesus liberta. Conte que Jesus salva. Conte que Jesus batiza com o Espírito Santo. Conte que Jesus leva para o céu. Conte as grandezas de Jesus. Aleluias. As pessoas vão querer procurar Jesus. Que Jesus é esse? Um dia eu estava lendo um livro, e quando chegou na parte de um livro eu ri tanto, contando a história de Paul Eng-Shu na Coreia do Sul, na Coreia do Sul. Ele, quando começou a evangelização, a fazer o trabalho, ele foi na casa de uma mulher. Escute, olhe bem. Ele foi na casa de uma família para evangelizar. Ele estava lá, pastor Theo Daniel, em uma lona. Era a igreja dele, era uma lona do exército que tinha ficado para trás. E aí, ele conta que ele foi evangelizar um pessoal que estava morando na casa de papelão naquela época, uma pobreza, aquela guerra tinha devastado, as Coreias se dividiram, a situação era caótica. Quando ele começou a igreja, e ele conta que ele foi evangelizar. Quando ele chegou lá, ele bateu palma. Naquela casa de papelão, saiu uma mulher por lá de fora, e ele disse: minha senhora, eu vim aqui falar com a senhora de Jesus. Olha, Jesus salva. Ele quer levar a senhora para o céu. Aí a mulher olhou para ele e disse assim: ô seu cachorro, se Jesus tem um céu para mim lá em cima, e eu moro desse inferno aqui embaixo, eu não quero esse céu, desse Jesus seu não. Que céu é este? Que é só lá em cima e aqui embaixo nada. Quando a mulher falou isso com ele, ele parou e pensou e disse: não é que é verdade? Diz ele que foi ganhar a mulher para Jesus, a mulher que ganhou ele. Eu não aguentei, eu fui rir de Paul Eng-Shu. Hoje David Paul Eng-Shu. E ele disse, ele parou e pensou, disse: mas rapaz, é verdade. A mulher bateu a porta de papelão na cara dele, e ele foi embora. E ele coçou a cabeça e disse: meu Jesus, aquela mulher está certa. Como é que eu estou falando para ela que o Senhor tem um céu maravilhoso lá em cima e ela mora nessa miséria? Aí a mulher ainda disse para ele: olha, os meus filhos são trombadinhas, o meu marido não sai da bebida, eu estou doente, vivendo numa miséria dessa, aí você vem falar que Jesus tem um céu para mim? Eu não quero esse céu não. E ele ficou
mesmo falou: rapaz, essa mulher está certa. Mas ele disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar na Bíblia para ver o que é, como era o ministério de Jesus. Eu estou pregando errado. Eu só estou falando que as pessoas do céu e do inferno, eu só sei pregar céu e inferno. Se você aceitar, você vai para o céu. Se não aceitar, vai para o inferno. Eu vou estudar, ver o que Jesus ensinava. Aí ele foi estudar o que Jesus ensinava. Aí olha para você ver. Versículo de número 3 e 4. E disse-lhe: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Leiam para mim, por favor. O que os discípulos de João estavam ouvindo e estavam vendo? Leiam para mim. Aleluias. Aleluias. Então ele foi estudar o evangelho, porque tem muita gente que prega a Bíblia, mas não sabe pregar. Tem pessoas que querem ensinar, irmãos, a palavra de Deus. Tem gente que coloca teses, as suas teses, nunca leu a Bíblia toda. E ler a Bíblia toda uma só vez não é o suficiente. E tem pessoas que querem colocar as suas teses, as suas doutrinas, a sua palavra, o seu conhecimento, daquilo que ele ouviu superficialmente. Não conhece verdadeiramente a palavra. Porque nós precisamos de conhecer a palavra. E a falta do conhecimento da palavra de Deus nos leva a muitas dificuldades. Então, aquele jovem ainda, precoce pastor, ao estudar, ele volta de novo na casa da mulher. Ele disse: não, Jesus cura, Jesus liberta. É o que Jesus ia fazendo. Ele não mudou. Ele continua fazendo, porque, irmãos, vocês sabem que existe muitas igrejas por aí que não se ora para Jesus curar, porque disse que só foi naquela época. Então Jesus não é mais o mesmo. Que não ora para Jesus fazer milagres e maravilhas. Irmão, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele opera, aleluia, nos nossos dias de hoje também. Então, ele volta na casa daquela mulher e disse: olha, minha senhora, eu vim falar com a senhora. Ela disse: você de novo? A mulher estava brava com ele. Você de novo, seu cachorro? Aqui não. E ele bateu, insistiu, disse: não, eu tenho boas novas para a senhora. Aleluia. Porque o evangelho é boas novas. E aos pobres é pregado o evangelho. Evangelho, o que é evangelho? Evangelho é boas novas. E ele disse: olha, eu tenho boas novas. Eu recorri de novo, eu fui ler a Bíblia, fui aprender. E ele olha para a mulher e disse: olha, Jesus vai te tirar dessa casa de papelão. Jesus vai te curar. Jesus vai curar o seu esposo, libertar ele da bebida. Jesus vai abençoar os seus filhos. Eles vão arrumar trabalho, eles vão para a escola. A senhora vai ter uma casa nova aqui na terra. Deus
vai te dar aqui na terra e depois ainda vai te dar o céu. O céu é depois, mas Ele vai te dar aqui também. Aleluia. Aí a mulher colocou a mão na cintura e disse: quem é que pode fazer tudo isso por mim? Aí ele disse: é Jesus, minha senhora. Jesus. Aí ela perguntou: e aonde esse Jesus está? Ele disse: vamos ali que a senhora vai ver. Às 18 horas tem culto. Jesus está presente lá. Ele cura, Ele liberta, Ele faz maravilha, Ele abre portas. Ele é o Senhor. Se vocês observarem, Jesus diz assim: olha, os discípulos perguntaram para Jesus, disse: Jesus, eis que nós iremos deixar tudo e te seguir. Que recompensa nós teremos? Aí Jesus disse o seguinte: aquele que deixar casa, pai, mãe, irmão, irmã, esposa, esposo, trabalho, tudo por amor de mim, ou seja, tirar a prioridade dessas coisas e colocar em mim, eu vou dar 100 vezes tanto aonde? Isso é a Bíblia, irmãos, é Jesus que está ensinando. Porque tem pessoas dizendo por aí que você não pode dizer para ninguém que Jesus cura. Os evangelhos light que tem por aí, que eu não sei. O evangelho, irmão, sempre foi carregado do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de curas, de milagres, de bênçãos aqui na terra também. Aleluias. Agora escute. Aí, no horário do culto, a mulher foi convencida. Sabe por quê? Porque ela ouviu dizer que além dos céus, Jesus também fazia maravilhas também na terra. Foi o que Jesus vem fazendo, irmãos. O que nós estamos estudando, o Evangelho de Mateus, nós estamos vendo isso a todo tempo. Jesus libertando, Jesus curando, Jesus fazendo maravilhas. Aí aquela mulher, irmãos, vá para a igreja de Poenchu. Quando chega lá, aí ele vai recebê-la. Os primeiros crentes dele vai receber. Aí a mulher: e aonde está a igreja? Aí ele disse: aqui, minha senhora, a igreja. Aí a mulher colocou a mão na cintura de novo e disse: esse barraco velho de lona é sua igreja? E estava meio assim, ó. Para onde o vento sopra, ela estava. Aí ele coçou a cabeça e disse: meu Jesus, e agora? Ele disse: não, minha senhora, a senhora fica tranquilo. Jesus vai fazer na sua vida e vai fazer na minha também. Aqui é só para começar. Aleluia, vem coisa grande por aí. Vem coisa grande por aí. É só o começo. Coisa grande vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E a história conta, irmãos, narrada por aquele homem de Deus, que aquela mulher, muito custo, entrou na igrejinha. E a mulher falou assim: a sua vida, pastor, está igual a minha. Não está diferente não. Aí fez ele ser mais crente, irmão, buscar mais. Isso é verdade, sim, só está certa. Mas só que tem uma coisa: o tempo vai dizer. Aleluias. Resultado: a mulher foi curada. Aleluias. O marido daquela mulher foi liberta do vício, da bebida e do cigarro.
Os filhos que eram trombadinha e que viviam tomando carteira das pessoas nas ruas, também foram todos para a igreja. Começaram a trabalhar, compraram um terreno, construíram uma grande casa. Aleluia! E aqueles filhos, 10 filhos a mulher tinha. Daqueles 10 filhos, hoje 2 são pastores. E você quer saber mais? A igreja de Paul Eng Shu é a maior igreja do mundo. É o templo que mais recebe pessoas no mundo. Ele chega a receber no templo hoje, olha, escute. Hoje, porque ele acreditou no evangelho pregado por Jesus, porque Jesus é o mesmo. Ele pregava só uma coisa, não pregava outra. Jesus tem o céu para você, tem, mas ele também tem as bênçãos dele para a sua vida. Ele ainda cura da lepra, a lepra do pecado e a lepra da doença. Jesus ainda cura a pessoa dos seus males. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele chega a juntar durante o domingo no culto 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. É um só domingo. 8 cultos. Aqui tem 4 por semana, irmão. Tá difícil. Imagina 8 num dia só. Aleluia. Às vezes você prega uma mensagem, em um diazinho da semana, na outra você já não tem mensagem nenhuma. E se fosse para pegar 8 vezes num dia? Hein, meu irmão? Será que você está preparado mesmo para o crescimento? Porque tem gente que já está rafado, irmão. Se pregou uma semana, já não consegue pregar outra. Está difícil, tem que convidar alguém. Por isso que tem muitos lugares por aí, queridos, que o povo não tem um ensinamento, não tem uma base. Por quê? Porque não tem um alicerce. É um que passa hoje, prega, outro que passa. O povo está semeado na mente do povo um bocado de coisa diferente. Porque chega um de uma região, prega, fala uma coisa, chega outro, fala outra, chega outro, fala outra. E a igreja está aí comendo um pouquinho daqui, outro está lá. Outros comem merenda fria, outros comem podre, como o irmão Roberto diz aqui, que deu uma saidinha por aí, começou a comer comida podre. Então, é perigoso. Nós temos que estar baseados na palavra de Deus. Vá lá e diga a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Agora escuta, meus irmãos. Jesus disse: vá dizer a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Não diga porque eu estou falando, não. Diga o que vocês estão vendo e ouvindo. Amém. Tantas coisas, irmãos, que nós estamos vendo e ouvindo, mas a gente não passa para frente. E isso vai acontecer, sabe quando? Quando o Espírito Santo soprar. Não é pelo apelamento de pastor, porque isso é obra do divino Espírito Santo. Quando as pessoas começarem a vir à igreja naturalmente, sem serem cobrados, quando as pessoas sentirem fome, sede, desejo, vontade da casa de Deus, quando as pessoas correrem apressadamente para a casa do Senhor, quando as pessoas, elas dentro de si mesmas sentiam um vazio, um desejo insaciável por Deus, as pessoas começarem a ir para o ministério de louvor porque desejam adorar, começam a querer aprender, tocar instrumentos porque querem verdadeiramente dar alguma coisa para o Senhor. Quando as pessoas começarem a procurar o templo e dizer: não, eu preciso, eu quero fazer algo para Deus, aí, meu irmão, vai ficar fácil do Espírito Santo soprar. Oh, aleluia! Se
coloquem de pé.